Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, aos 12 apóstolos, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram todos esses homens perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aleluia. Vamos orar, irmãos, feche seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, que é a direção, que é a lâmpada, que é o alimento para todo aquele que crê. Pedimos ao Senhor que essa palavra, ó Deus, não seja anunciada de maneira vazia agora, mas que pelo Espírito Santo do Senhor e apenas por Ele, essa palavra venha encontrar corações capacitados por Ti a crer, corações transformados a se arrepender, corações mudados pelo Senhor para viverem e serem a igreja real que o Senhor quer. Igreja de discípulos verdadeiros de Cristo. Ó Deus querido, levanta entre nós, levanta em nós a disposição de sermos essa igreja que o Senhor quer que nós sejamos. E não uma igreja, ó Deus, moldada às realidades atuais, sendo muitas delas, ó Deus, distantes da palavra do Senhor. O que verdadeiramente transforma e guia e sempre guiou, ó Deus, a tua igreja, é a tua palavra. Por isso, cumpra, ó Pai, nessa manhã, mais uma vez, esse santo desígnio pelo teu Santo Espírito, e em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, hoje eu gostaria de falar com os queridos sobre uma igreja real de discípulos. Uma igreja real de discípulos. E por que falar desse tema, pastor? Veja, irmãos, que hoje não está em voga buscar tanto assim uma igreja real de discípulos, porque ela seria, como se pode notar nesse texto, uma igreja de acordo com parâmetros bíblicos que parece não se adequar mais a essa realidade atual. Ao longo da história da igreja, os teólogos, os homens verdadeiramente comprometidos com Deus, tentaram por diversas formas estabelecer formas de se verificar se uma igreja é verdadeira ou não é, se uma igreja é real ou não é, se uma igreja é de Cristo ou não é. E alguns falaram de 7 marcas, outro de 4 marcas, outro de 2 marcas, alguns de 1 marca apenas, outros de 3 marcas. A ideia, irmãos, é que ao longo da história, porque a igreja falsa também existe, muitos se preocuparam em orientar a igreja sobre uma igreja que seja verdadeira, uma igreja que verdadeiramente tenha discípulos que seguem os ensinos de Cristo. E dito isso, meu querido, parece que hoje a realidade é totalmente oposta, porque não se procura uma igreja real, se procura uma igreja virtual. Não se procura necessariamente uma igreja de discípulos, mas se procura uma igreja de fãs. Sim, de fãs. Então eu poderia, quem sabe, formar também algumas marcas da igreja virtual de fãs. E olha, irmãos,
Se nós começarmos a pensar sobre essa igreja virtual de fãs, que cresce em todo mundo, que cresce no Brasil, que cresce no nosso entorno, que tantas vezes nos assedia a querer fazer parte dela, porque ela parece ser adequada, ela parece ser maravilhosa, ela parece encher os nossos olhos. Essa igreja, na verdade, está seguindo princípios, meu irmão, que vão à contramão daquilo que a palavra do Senhor verdadeiramente ensina. E eu poderia falar pelo menos de 3 marcas, então. E talvez a primeira delas, dessa igreja virtual de fãs, seria a personalidade, o personalismo, o culto à personalidade, o culto à celebridade. Sim, irmãos. Muitos evangélicos hoje estão à procura de um lugar assim. Um lugar onde possam olhar para alguém e ter ali naquela pessoa um referencial, mas não no sentido de trabalhar e se crescer junto, acompanhar, viver a vida cristã, como que aprendendo junto, crescendo juntos, amadurecendo juntos, mas um relacionamento de fã. Eu me lembro que lá em Belo Horizonte, quando nós passávamos ali perto da igreja da Lagoinha, estava eu, um amigo meu e a sua esposa, e nós passamos, e a Lagoinha ela tem várias casas ali no entorno, e uma das casas pertencia naquela época ao Ministério Diante do Trono. E nós estávamos passando naquela rua e a Ana Paula Valadão estava sentada num banco à frente dessa casa naquele dia, naquele horário, naquele lugar, quando nós passávamos. E quando nós passamos, nós fomos lá conversar, mas a esposa do meu amigo virou, a primeira coisa que ela falou para a Ana Paula foi: eu sou sua fã. Foi a primeira coisa. Porque, meus irmãos, parece que nós estamos trazendo verdadeiramente isso para a nossa vida. Nós não queremos ser necessariamente discípulos, mas queremos ser fãs de Cristo e fãs de celebridades. Então as igrejas, elas não têm nomes mais, são igrejas de pastores, de personalidades. Você é a ovelha de fulano e de ciclano. E é isso que faz de você alguém importante, alguém com certo status, alguém VIP. E isso, meu irmão, vai totalmente contra o que a palavra de Deus ensina, porque não existe maior nem menor. A verdade, se alguém quer ser o maior, seja aquele que serve. Então a Bíblia é contra essa celebridade, esse culto à celebridade. Se você, meu irmão, quer seguir o princípio bíblico, convém que ele cresça e eu diminua. Mas essa é uma marca da igreja desse tempo. Então, meus irmãos, as igrejas atuais, elas não são mais plantadas no sentido do termo que nós usamos tanto aqui. A Veritas está ali, o plantador da igreja. Nós chamamos ele assim, aquele rapaz ali, magro, seco, né? Nosso irmão seminarista Marcelo é o plantador da igreja. Nós estamos plantando uma igreja, porque é um organismo, é algo vivo. Mas hoje essas igrejas, elas não plantam, elas não plantadas, elas são lançadas, como que um produto para alguém que deseja e procura por aquele produto. Então, lance-se mão do marketing, lance-se mão da neurolinguística, lance-se mão de manipulações, para que você fique, meu irmão, ou saia de um lugar mais fiel para um lugar mais infiel e encontre ali um lugar para você se sentir agradável e feliz. Porque é isso que se espera numa relação comercial. Você paga caro, você paga bem por algo que te faz bem. Mas na igreja não é assim, irmãos. A igreja do Senhor não existe esse personalismo e culto à celebridade. É uma marca terrível dessa igreja virtual de fãs. Uma segunda marca, talvez, seria, meu irmão, a superficialidade teológica. E quando eu falo teológica, eu não estou falando, meu irmão, de teologias sistemáticas, bíblicas, nas escolas de teologia e faculdade. Não necessariamente, eu estou falando, meu irmão, de conhecimento das Escrituras. Se você busca o conhecimento das Escrituras, você está fazendo teologia, você está formando fundamentos da sua fé. As pessoas não estão procurando mais esse firme fundamento da doutrina. Elas preferem ser manipuladas por ventos de doutrina, que ora jogam para cá, ora jogam para lá. E, meu irmão, nós esquecemos, novos ventos precisam soprar, e sempre novidades estão sendo criadas para que haja movimento, para que haja o otimismo, para que haja o ativismo, e assim você permaneça dando o lucro que se tanto espera. Eu sei que você, ora menos, ora mais, olha para um lado, olha para o outro, e que nossa igreja nós não temos datas, né? Eu vejo isso acontece direto, como
Eu estou ali sempre atuando na agenda, as pessoas ficam loucas, porque nós não temos datas para marcar eventos na agenda, porque tem evento demais. E eu acharia isso um problema, irmão, grandioso, se nós estivéssemos fazendo todos esses eventos, todas essas atividades para nós mesmos. Se a OMP e a UPA, os jovens e adolescentes da nossa igreja, estivessem fazendo coisas só para eles mesmos. Se as mulheres da igreja, o NITV, estivessem fazendo coisas só para eles mesmos. Porque isso seria ativismo. Ativismo superficial e que não edifica e que não está de acordo com a missão do Senhor. Mas não. Nós trabalhamos muito aqui, irmãos. E a nossa agenda é uma prova disso. Mas quando você vai olhar a agenda e vai olhar tudo que está lá, e vai olhar o propósito de tudo que está lá, todo o movimento da igreja, tudo que está acontecendo na igreja, tem um propósito. E o propósito é a sua missão. Abençoar missões. Fazer a missão de Cristo. E quando você está fazendo isso por Cristo Jesus, e apenas para cumprir a missão, você faz isso com alegria. Isso te renova, meu irmão, isso te fortalece. Você não precisa de coisas novas, porque você só precisa de Cristo. Você só quer agradar a Cristo. Então não existe ativismo numa agenda voltada só para Cristo e a missão que foi dada. Mas existe trabalho santo e maravilhoso. Então eu posso lembrar de Paulo nessa hora que ele diz o quê? Ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa essa obrigação. Santa obrigação. Então essa superficialidade teológica, irmão, ela é encontrada nas igrejas, não existem estudos bíblicos, não existem escolas bíblicas dominicais. Ah, pastor, mas existe, então dá uma aprofundada. Vai lá e procura saber quem são os professores dos seus filhos. Verifique se seus filhos estão recebendo o estudo da palavra de Deus, ou se eles estão brincando na sala, com brinquedos, assistindo DVDs. Porque não é porque tem sala que tem doutrina, irmão. Então você precisa perceber o lugar onde você está e verdadeiramente se questionar se há doutrina nessa igreja, se há realmente o desejo de se buscar uma profundidade teológica, porque é isso que vai te fortificar, para você não ser jogado nem para a esquerda, nem para a direita, ser manipulado pelos lobos vorazes desse tempo. É uma segunda marca. Talvez uma terceira marca, e é a última, não vou falar mais de outras marcas aqui, talvez aquela que é a mais absurda de todas, é a falta da disciplina. Falta da disciplina. Aquilo que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse, o tratamento com o pecado, não existe mais. As pessoas não são mais exortadas a abandonar os seus pecados. Não existe um pastor conversando com um membro acerca de um pecado específico e orando com ele, caminhando com ele para que ele abandone esse pecado. Não existe isso, porque não se fala de pecado. Um dos pastores aí mais conhecidos por todos, que anuncia aí essas ideias na internet, meu irmão, perguntaram para ele recentemente, por que você não fala de inferno? É claro, o inferno existe porque existem pecadores que não se arrependeram dos seus pecados. É o lugar preparado para essas pessoas. Mas esse pastor, ele diz assim, eu tenho coisas mais importantes para falar do que inferno. Ora, irmão, se eu sei que você está indo a passos colossais, abismais, para o inferno e não te dou essa notícia, eu acho que essa é a maior notícia que você precisa receber, que sem Cristo, meu querido, o seu destino é o inferno, não tem outro lugar. Mas isso não é uma mensagem muito importante para esse tempo. Parece que é mais importante você estar aqui, estar bem nesse mundo, vivendo resolutamente, sendo cabeça, não cauda, tendo bastante dinheiro e sendo aí absorvido por essa cultura evangélica distante da palavra de Deus. Então, meu irmão, decida no seu coração, porque nós, meus irmãos, não somos perfeitos, é verdade. Mas existe uma coisa que nós procuramos todos os dias e precisamos continuar procurando todos os dias, é voltar sempre às Escrituras, igreja reformada, sempre se reformando, é voltar às Escrituras e sempre olhar para o que as Escrituras dizem. E quando eu olho para o princípio, como as coisas eram lá no início da igreja, a igreja primitiva, que aqui está em Atos 6, meu irmão, eu não vejo culto à celebridade. Talvez, meu irmão, a personalidade do momento seria Pedro.
Pedro, João, aquela pessoa mais próxima de Jesus, mas quando eles estão ali, meu irmão, no início de Atos dos Apóstolos, eles podem agora estabelecer o culto à personalidade. Eles são os caras, eles são os discípulos, é o momento. Mas quando um coxo se apresenta diante deles, eles dizem: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Porque a glória não está no nome das pessoas, de pastores e líderes, não. O nome que deve ser honrado é o nome de Cristo. Nós não temos nada de nós mesmos, meu irmão. Nem prata, nem ouro. Aí eu olho para a igreja primitiva, meu irmão, e eu fico me perguntando, será que ela era superficialmente doutrinária? Não. A Bíblia diz que esse povo andava junto, tinha tudo em comum, na verdade. Eles comiam de em casa, faziam suas refeições com singeleza, alegria de coração. E olha só, notem, observem como que, se isso fosse uma grande surpresa, essa igreja perseverava em quê? Na doutrina dos apóstolos. Porque uma igreja, meu irmão, firmada na doutrina, é uma igreja real de discípulos. Não há personalidades, não há falsas doutrinas, porque ela está firmada ali, em Cristo Jesus. Então essa igreja é perfeita, pastor? Claro que não. Claro que não. Era tudo muito bonito, na verdade, no primeiro momento, mas logo ali, estamos aqui no capítulo 3, eu voltei no capítulo 2, agora eu estou falando do capítulo 5 de Atos. 2 irmãos tentaram roubar a Deus, meu querido irmão. Veja só. Tentaram enganar a Deus. Ananias e Safira. E aí eu vejo o que os apóstolos fizeram. Aqueles que aprenderam aos pés do mestre. Aqueles que ensinavam a igreja como resolver os problemas da igreja. O que eles fizeram? Ananias e Safira, fique tranquilos. Está tudo em paz. Nós te amamos. Vem para perto de nós. Foi isso que aconteceu, irmão? Não. Como não eram arrependidos, mas pecadores contumazes, insistiram no seu pecado, tentaram enganar o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o juízo veio terrivelmente sobre eles, meu irmão, e caíram eles mortos. A disciplina do Senhor veio forte, porque mentiram o Espírito Santo. Mas eu não vejo nenhum coach pregando sobre esse texto. Você já viu? Não há. Talvez peguem o nome Safira e falem Safira, azul, a cor de Deus. Mas não há nada outra coisa que possa ser dita positivamente aqui, não é verdade? Então, meu amado irmão, olha para esse texto aqui. Essa igreja de Atos 6 que vocês estão olhando agora, é uma igreja real de discípulos. Porque não existem personalidades, existe a doutrina e existe tratamento com o pecado. O contrário que se vê hoje é por aí. É para esse texto que nós temos que olhar e fazer uma leitura da nossa própria igreja. E aí houve um problema, não é verdade? O texto bíblico diz que naqueles dias multiplicou-se o número dos discípulos e houve uma murmuração, houve um pecado. E por que houve um pecado? Porque aparentemente alguém estava sendo esquecido na igreja, na assistência social da igreja. E aqui, meu irmão, quero dizer para você o seguinte: a igreja real de discípulos, ela tem algumas características. E a primeira delas, a partir do versículo 1, é que bênçãos e problemas são realidades cotidianas. Repita-se comigo. Bênçãos e problemas são realidades cotidianas. Mas a igreja de fãs só quer bênção. Vamos cantar o hino do inário? Quero ser uma igreja de bênção, sim, de bênçãos e bênçãos sem par. Não, o hino está errado, tá, irmão? Não é assim, não. Eu quero ser um vaso de bênção, tá? Mas veja, o que está sendo anunciado por aí é que é bênção, bênção, bênção. Então eu quero só bênção, eu quero ser abençoado. Tudo é voltado para mim mesmo. Eu quero absorver, eu quero ter tudo para mim, reter tudo para mim. Meu irmão, não. Veja que a igreja verdadeira, a igreja saudável, é uma igreja que tem bênçãos e tem problemas.
Porque talvez você entre por aquela porta e você se simpatizou com alguém aqui, você tem alguém que você ama que está aqui, você foi convidado, você soube do almoço, quer almoçar, eu não sei por que você veio, meu irmão, mas uma coisa é certa, nessa igreja tem bênçãos e tem problemas. Nessa igreja tem gente crente e tem tensões com gente não crente. Você pode olhar para todo mundo aqui e achar, nossa, mas essa igreja é perfeita. Não. Só há imperfeitos aqui. Esse tipo de análise, meu irmão, é que vai fazer a diferença. Não existe essa igreja ideal de fãs, essa igreja virtual, que você olha o Instagram dela, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, é tudo perfeito. Ela tem uma palavra de Deus para você. Tome cuidado com isso, meu irmão. Porque nenhuma igreja de discípulos é assim. A igreja de Atos dos Apóstolos, juntamente com os 12 apóstolos de Cristo, meu irmão, tiveram logo cedo um caso sério de mentira e roubo. Agora, meu irmão, estão avançando, e veja que coisa, né? A igreja está crescendo, a igreja está multiplicando, Deus está convertendo gente, veja, bênçãos, mas logo assim, quando você percebe que a igreja está sendo abençoada, o que surge? Problemas. Meu irmão, eu ficaria preocupado se a igreja não tivesse problema, só tivesse bênção, porque tem uma coisa errada. Porque se eu estou fazendo a missão de Cristo, Satanás e o inferno estão em festa? Vem comigo, Satanás. É assim? Não. Satanás deveria estar desesperado com a ação da igreja, irmão, em avançar em direção a Deus, e está tentando vocês a fazer todo tipo de pecado, a se desviar dos caminhos, porque a igreja incomoda o inferno. Então, se a igreja tivesse só bênção, eu ficaria extremamente preocupado, porque a igreja saudável, meu irmão, ela tem bênção sim, porque o cabeça dela é Cristo, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida do seu povo, Ele abençoa o seu povo, Ele faz a sua igreja crescer. Havia multiplicação dos discípulos, mas à medida que multiplicam os pecadores arrependidos, os problemas também surgem. As tensões existem, as dificuldades de relacionamento brotam. A igreja é assim, irmão. E essa é a grande diferença da igreja virtual para a igreja real. Porque na igreja virtual, você não precisa tratar com o seu irmão. Você não precisa pedir perdão. Né? É muito fácil. É só ali depositar o dízimo online, faz um Pix, faz um Zelle, já cumpri minha obrigação com Deus. Né? Mas na igreja real, quando você começa a servir, sabe? Ricardo, eu quero ajudar ali na livraria. Eu vou ajudar, Ricardo, eu vou lá. Eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero ser igreja real. E aí, quando começa a conviver com as pessoas da livraria, ouve uma palavra que não gostou, foi exortado, não curtiu, aí eu vou sair dessa igreja. Essa igreja só tem gente doida. Irmãos, a igreja não é perfeita. Mas são nos relacionamentos que nós vamos ser moldados, são nos relacionamentos que vamos ser tratados, são nos relacionamentos que nós vamos crescer como igreja. E ser a igreja real foi assim, Atos, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. É só na igreja, meu irmão, que bênção e pecado caminham lado a lado, porque é o que somos. Somos crentes redimidos, mas ainda pecadores. Cristo vai estar trabalhando em nós todos os dias para que sejamos a igreja que Ele quer que nós sejamos. Então esse irmão que você tem dificuldade, essa irmã, essas situações que acontecem, já aconteceram comigo várias vezes, meu irmão, já aconteceu comigo, de vir na igreja aquela última vez. Hoje é o último dia que eu venho nessa igreja. Hoje é o último dia. Por quê? Porque é difícil, irmão. Tem pessoas na igreja que é complicado. Mas aí vem Deus e te chama, te exorta, te humilha, e você se humilha também, e você passa a fazer o que Deus quer que você faça. Você se humilha, você pede perdão, você decide caminhar outra milha, você dá a sua face, meu irmão, você avança, porque o reino de Deus é isso, é Ele transformando todos os dias. Então sim, bênçãos e problemas são realidades cotidianas. Observe, meu querido irmão, que havia um problema também entre os helenistas e os hebreus. Pastor, o que é isso? Duas culturas diferentes. Porque, meu irmão, o evangelho estava sendo pregado a partir de Jerusalém.
E em Jerusalém, os judeus, os hebreus que lá estavam, eles falavam aramaico. Eles tinham toda uma cultura. Só que a nova geração, a geração Z, Y, W, não sei o que vem depois, né? Mas a nova geração é a geração helenista. É a geração que é judia, mas que fala grego. É mais ou menos o seguinte, aqueles que falam brasileiro e aqueles que falam inglês. Entendeu? É a mesma coisa. Então, assim como o seu filho vira para você e fala assim, você fala inglês terrivelmente. Assim o helenista discutia com o hebreu em variados termos. Ainda que eles estivessem da mesma nação, eles tinham diferenças culturais gritantes. E aí qual o problema? Já havia essa cultura, já havia essa distância natural, e o pastor ali, ó, e aí quando eu falo pastor, estou falando do pastor 12, né? Falou dele aí, não falou? Pastor 12, os 12 apóstolos tinham que cuidar desse povo e fazer o equilíbrio dessas duas realidades da igreja, a igreja helenista e a igreja hebraica, os do aramaico e os que falam grego, e aqui, ó, pastorear tudo, e eles eram um só, lembre-se, hein? Pastorear. E aqui na igreja nós temos o quê? Nós temos os imigrantes que falam português, que têm uma cultura brasileira, e temos os nossos filhos, que falam um pouco de português, ou quase nenhum português, ou só falam inglês, e tem uma realidade americana. E o nosso desafio é o mesmo, irmão, é o quê? Equilibrar as duas realidades. E no exercício de equilibrar essas duas realidades, como são praticamente dois povos, duas nações, duas culturas, o que aconteceu? No cuidado das viúvas, que é um princípio bíblico de cuidar dos desamparados. As viúvas da geração mais nova estavam sendo esquecidas. Então estava dando prioridade para os mais velhos e esquecendo dos mais novos. É natural, a igreja estava crescendo. E quando a igreja cresce, meu irmão, lembre-se, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Havia um problema estrutural, mas nesse momento as pessoas não procuraram uma solução, elas foram murmurar, elas foram pecar. Elas decidiram blasfemar naquele momento, irmão, do que buscar uma solução. Então veja que na igreja essas realidades existem, meu irmão, e pecados podem brotar. E é nesse momento que a liderança se levanta para verdadeiramente fazer a diferença. E aqui está a segunda qualificação de uma igreja real de discípulos. Se no primeiro momento bênçãos e problemas são realidades cotidianas, olhando o versículo 2 ao versículo 5, líderes e liderados cumprem o seu chamado. Repita-se comigo. Líderes, liderados, cumprem o seu chamado. Aqui, meu irmão, está a relação de pastorear e ser pastoreado. Aqueles que foram chamados para liderar, cumpriram o seu papel de pastorear, de cuidar do povo de Deus como deve ser. E aqueles que os elegeu, se colocarem numa posição humilde de serem pastoreáveis. Porque tem ovelha que não é pastoreável. Tem ovelha que você pode chegar e pode falar com todo amor, com toda doçura, com toda a verdade, com todo o jeito, e ainda assim ele vai dizer, não aceito, vou sair desta igreja. Entende, irmão? Eu me lembro uma vez que eu estava numa igreja, e havia uma criança andando na frente da igreja, não era como essa, uma igreja menor, mas ela ficava andando aqui na frente da igreja, ficou andando, e eu dando estudo. E ela ficava andando e falando e gritando e tal. Eu não tenho muito problema com isso, mas aquele dia estava demais. Estava demais. Então eu falei, como resolver essa questão? Né? Se fosse aquele velho anjo da escola dominical, o que ele faria, né? Ele daria um grito e resolveria a situação. Mas é o que eu fiz? Eu peguei aquela criança no colo e continuei dando estudo. Peguei a criança e continuei dando estudo. Fiquei dando estudo. A criança ficou quietinha aqui no meu colo e eu dando estudo. Eu achei que tinha sido uma boa ação, né? Do que falar, essa criança não tem pai. Eu achei que isso seria melhor, né? Mas depois acabou o culto e aí as irmãs da SAF logo correram até mim para falar, pastor,
A mãe da criança ficou extremamente ofendida porque o senhor pegou a criança no colo. O quê? Como assim? Sim, ela disse que não voltará na igreja, porque o senhor a desrespeitou. Essa é a igreja de Cristo Jesus, irmão. Você está ali pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus. Enquanto isso, esses pensamentos, essas caraminholas, isso é coisa de Satanás mesmo, irmão. Vai colocar na sua cabeça. Entende? Você tem que ser pastoreável, irmão. Então, olhe para o texto. Houve um problema, houve bênçãos, houve um problema, mas a liderança rapidamente agiu. A palavra do Senhor diz que eles convocaram a igreja. Convocaram a igreja para eleger 7 homens. O texto diz que a igreja escolheu. A igreja agradou do parecer. Eles, os líderes, disseram: nós nos consagraremos no nosso papel. Qual é o nosso papel? Oração e a palavra de Deus. Qual o papel dos que serão escolhidos? Servir as mesas. Veja, os líderes têm um papel definido, devem cumprir o seu papel. E a igreja também tem um papel. Ela agradou do parecer, ela escolheu, ela abençoou. Então, meus irmãos, o que eu quero que você entenda, que nessa relação de líderes e liderados cumprir o seu chamado, significa verdadeiramente entendermos o nosso papel no reino de Deus. Não existem celebridades, não devem existir celebridades no nosso meio, mas nós temos papéis nessa igreja. E como você sabe, irmão, aqueles líderes que Deus tem levantado nessa igreja, pastores, presbíteros, diáconos, esses precisam ser os primeiros a se humilhar. Os primeiros. Não é à toa que nós nos chamamos de servos naquele grupo, porque queremos ser esse tipo de pessoa. Aqueles que servem para que outros sejam edificados, para que outros sejam abençoados. Então nós devemos cumprir o nosso papel. Existe um problema? Resolvamos o problema, para que o principal objetivo da nossa vida não sofra. Então os problemas estão entre nós, irmãos. E cabe à liderança resolver os problemas, porque nós temos um objetivo urgente na igreja, que é cumprir a missão. E cumprir a missão é a oração, é a palavra, é servir às mesas. É esse tipo de ação, meu irmão, que nunca pode deixar de ser feita na igreja, porque é a prioridade. Mas quando a liderança faz o seu papel certo, a igreja também responde certo. Então veja, meu irmão, que, biblicamente falando, o melhor sistema de governo para uma igreja é o representativo. Não estou dizendo que é o perfeito, tá? Estou dizendo que é o melhor. Porque o governo representativo, meu irmão, ele tira de você o estrelato. Não é verdade? Vocês têm aqui o pastor Pedro, é o pastor da igreja, necessariamente porque ele quer? Sim, eu vou ser o pastor da igreja, a partir de agora, eu fico com a bandeira aqui, eu sou o pastor. É isso? Não. Foi ele que criou a igreja, assim, ele que escreveu lá no início, a igreja pertence a Pedro Nunes Linos, foi isso? Não. Vocês escolheram. A liderança da igreja disse, a igreja deve eleger. A igreja foi lá e elegeu. O presbitério foi lá e ratificou. Meu irmão, governo representativo. Você jamais vai poder falar que os presbíteros da igreja, né, são terríveis, porque eles dominam a igreja por si só. Porque os presbíteros da igreja foram escolhidos por quem? Pela igreja. Se você acha que um presbítero é terrível, não vote nele da próxima. Se você acha que um presbítero é uma maravilha, vote nele na próxima. É simples assim, irmão. Governo representativo. Porque quando você tem um governo assim, você não tem estrelas. Então você não vai dizer, eu vou lá na igreja do pastor Ângelo. Eu vou lá na igreja do Eudes César. Eu vou lá na igreja... Não. Você vai na City K United, uma igreja real de discípulos, em nome de Jesus. Você crê, irmão?
Você vai buscar isso? Líderes e liderados cumprindo o seu propósito. Por último, irmãos, eu queria observar o versículo 6 e 7, porque é natural. Uma igreja real de discípulos, bênçãos e problemas são realidades cotidianas. Líderes e liderados cumprem o seu chamado. Mas ao final, versículos 6 e 7, o que percebemos é que adoração e serviço geram mais bênçãos. Olha que maravilha. O versículo diz que aqueles diáconos que foram eleitos, creio que eram diáconos, aqueles 7 homens que foram eleitos, irmãos, eles se apresentaram perante os apóstolos. E estes oraram e lhes impuseram as mãos. A palavra do Senhor diz que então a palavra de Deus crescia e se multiplicava o número de discípulos. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo justamente isso. Adoração e serviço gerando ainda mais bênçãos. Daqui a pouquinho, irmãos, vamos ter aqui a ordenação de 3 diáconos. Porque estamos seguindo o quê? O que foi estabelecido no princípio. Vocês escolheram, dentre vocês, 3 homens, cheios do Espírito Santo e de sabedoria e de bom testemunho, para servirem às mesas. E, meu irmão, isso é excelente. Porque parece servir às mesas, parece que é um trem pequeno, né? Não é? Quando a gente chega aqui na América, você vai começar a trabalhar, eu que comecei na construção, setor de rufo, por exemplo, eu não cheguei já pregando. Eu não já cheguei lá fazendo o serviço de fato. Eu comecei lá na limpeza, escrepando, né? Subindo com material. Porque a pessoa vai perguntar, o que você sabe fazer? O que você diz? Nada. Ah, então você vai começar aqui, ó, por baixo. Né? É assim, não é? Pois é. Parece que os cargos, os trabalhos mais digníficos, eles são aqueles que têm um currículo grande, né? Concorda comigo? A pessoa lá, ó, tipo a Thaisa da vida, quando oferece o currículo dela, deve estar assim recheado, né? Uma coisa, eu achei que o Kisney não está aqui hoje. A Thaisa, assim, currículo deve estar assim recheado, coisa especial. Então a pessoa, não, você, é claro, não pode ser uma pessoa que vai ganhar $50 mil por ano. Você é uma menina que vai ganhar 300 mil fácil. Amém, igreja? Amém. Ela não falou amém, tudo bem. Quer mais? Mas a gente tende, irmão, a pensar que cargos maiores o currículo tem que ser maior e melhor. Pois é. Para servir as mesas no reino de Deus, o melhor currículo é exigido, irmão. Cheio do Espírito Santo. Cheio de sabedoria e boa reputação. Aqueles que servem no reino de Deus não são os que menos conhecem, são os que mais conhecem sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, irmão, é serviço. O reino de Deus é adoração. Então, olha que alegria poder chamar à frente 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, de sabedoria, e ordenar esses homens para esse papel maravilhoso na presença do Senhor, para resolver um problema de uma igreja que é abençoada e que está crescendo. Meu irmão, a adoração na presença do Senhor, ordenação de líderes, olha, adoração e serviço vão gerar o quê? Mais bênção! E aí a palavra de Deus diz, crescia a palavra! A igreja tem problema? Mas a igreja tem bênção? Tem. E quando ela cuida dos problemas, mais bênçãos vêm, meu irmão. A palavra de Deus o quê? Crescia e se multiplicava o número dos discípulos. E muitos sacerdotes obedeciam à fé. Veja, meu irmão, não foque tanto no problema. Resolva o problema. Mas tem esperança, meu irmão. Tem esperança, tudo vai se resolver e o reino continuará crescendo para a glória de Deus, Pai. Adoração e serviço. Eu quero trazer à sua memória as palavras de Isaías.
Porque o que esses diáconos fizeram aqui é o que os diáconos de hoje farão. É aquela expressão de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque olha para o texto, a estrutura. Apresentaram-se perante os apóstolos. Imagine você chegando diante dos 12 apóstolos de Cristo. E eles dizendo: ajoelhem, eles ajoelhando. E os apóstolos, assim como Cristo os comissionou, eles então impõem as mãos sobre esses diáconos. E agora eles comissionam esses diáconos para o seu papel no reino de Deus. Adoração e serviço. Isso gera mais bênçãos. A palavra do Senhor, irmão, inclusive, ela destaca que dessas conversões, aqueles que se convertiam principalmente eram sacerdotes. E isso é um destaque importante, porque eu queria que você fizesse um simples exercício agora. Pense agora em alguém que você acha que é difícil de converter. Essa é a linguagem que você usa, não é? Pensem agora em uma pessoa que é difícil de converter. Aquela pessoa que você fala assim, olha, que é aversa ao Evangelho. Aquela pessoa que não quer saber de Cristo, não quer saber de Bíblia, não quer saber de crente, porque teve várias experiências horríveis em qualquer lugar. Essa pessoa. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo, né? Ela está dizendo que uma igreja real de discípulos, ela tem bênçãos, mas ela tem problemas. É uma igreja imperfeita e perfeita. Eu já e eu ainda não. Ela vai avançando, ela resolve os problemas, porque líderes cumprem o seu papel e os liderados são pastoreáveis. E quando eles resolvem o problema, o que resta é adoração. O que resta é serviço. E quando a igreja adora e serve, mais bênçãos vêm. Agora, quando as bênçãos vêm, maiores elas ainda serão. Sabe por quê? Porque essa pessoa que você acha que é impossível de converter, essa pessoa que você acha, meu irmão, que nem Cristo pode resolver, sabe? Aqui o texto da palavra do Senhor está dizendo que sim, Deus tem poder para transformar o mais vil pecador. Porque os sacerdotes que aparecem aí, meu irmão, são a representação clara e objetiva daqueles que perseguiam a igreja de Jesus no princípio. Eram as pessoas mais vis contra a igreja. Lembre do apóstolo Paulo que até o capítulo 9, meu irmão, foi ferrenhamente contra essa igreja, que era abençoada e cheia de problema. Ele avançou contra ela, entrou nas casas dos crentes, separou famílias. Muitos morreram nesse processo, a igreja chegou a dispersar, mas, meu querido, veja, em meio às perseguições, Deus salvou gente que você acredita que não pode ser salva. Deus faz milagres. Então, meu irmão, adore e sirva. Adore e sirva. Porque bênçãos maiores virão em uma igreja real de discípulos. Amém? Por isso, irmão, para eu terminar essa mensagem, 4 exortações básicas. Primeiro, esteja em missão. Esteja em missão. Quando conversava com Gabi sobre o nosso novo branding, e nós pensávamos sobre um slogan para a igreja, e olhava para a igreja, olhava para toda a história, tudo aquilo que nós vivemos, e a palavra missão ecoa, né? Ecoa facilmente no nosso meio, mas pensando em tudo que a gente poderia colocar, logo surgiu a expressão missão em movimento. Porque a nossa igreja é isso, é missão em movimento. A missão para nós não é uma ideia. Não. A missão para nós é vida. É o andar nosso cada dia, é o nosso respirar. Tudo aquilo que a gente faz é para missão. Acabei de falar de um almoço aqui. Por que a gente está almoçando? Para missão. Você vai comprar um livro, é para quê? Para missão. As nossas adolescentes pretinhos fazem uma pulseirinha, para quê? Para missão. Meu irmão, tudo é para missão. A igreja está em movimento. A missão está em movimento. Então estejamos em missão, porque a igreja no início focou-se na sua missão. Estejamos, meu irmão, focados naquilo que é importante na igreja. E o que é verdadeiramente importante na igreja é a palavra sendo pregada.
é a oração, é o serviço. Ah, pastor, mas temos problemas. Resolvamos os problemas para que o nosso foco na palavra, na oração e no serviço não se percam. Porque, meu irmão, esse é o propósito principal. E a estratégia de Satanás é essa, é tirar o nosso foco daquilo que é importante e nos colocar focados em coisas triviais. Não, foque-se naquilo que é importante. Terceiro, estejamos organizados, irmãos. A organização é importante. Liderança de 12, escola em 7, ordenação, imposição de mãos, autoridade constituída, povo sendo pastoreado e sendo pastoreável. Essa organização só promove o bem do reino. E por último, estejamos esperançosos, irmãos. Porque se o milagre que você espera, você ainda não viu. Uma coisa é certa, ele pode acontecer. Porque, meu irmão, muitíssimos sacerdotes creram na palavra de Deus. Deus pode quebrar a maior barreira no coração mais duro de qualquer homem ou mulher. Quando Ele salva de verdade.